Gente boa, ontem nós falamos aqui sobre o que a religião sem evangelho pode deixar de sequelas no coração de um ser humano. Ontem eu li o texto de Lucas 18 e falei sobre o fariseu e o publicano e como aqueles dois paradigmas de espiritualidade levam a gente para conclusões completamente diferentes na vida. E especificamente eu disse que aquela espiritualidade de si para si do fariseu é o que determina a religião sem Deus, cheia de moral, cheia de medo, cheia de juízo, cheia de perfeccionismo exterior, cheia de lascívia interior, cheia de tudo aquilo que do lado de fora recrimina nos outros, porque encontra crescente e aumentantemente em si mesmo. E jacta-se diante de Deus e não recebe nada de Deus, porque não volta justificado para casa. Volta para viver o aprofundamento do seu próprio ciclo enfermiço, adoecendo e se sequelando cada vez mais. E eu dei alguns exemplos. O nosso chat bombou aqui. Eu tentei responder o máximo possível, mas não consegui passar daquele que perguntou sobre medo e daqueles que falaram das sequelas sexuais, de como a religião sem evangelho, note bem, sem evangelho, deixou as suas vidas sequeladas. Mas eu quero hoje, antes de prosseguir, dizer uma coisa a você, que fique compreendido. Toda experiência ou tentativa de experiência com Deus que não aconteça por meio da graça, ou seja, uma relação com Deus que, antes de tudo, não saiba que qualquer relação que eu possa ter com Deus foi porque Ele teve comigo. Qualquer amor que eu tenha a dar a Deus é porque Ele me amou primeiro. Ou seja, tudo vem de Deus e tudo é graça. Pela graça somos tudo nele. A criação é graça. Tudo é favor imerecido. Tudo aconteceu por sua liberdade, por sua vontade, por sua expressão criadora em amor. Tudo que existe nasceu da graça de Deus. E tudo que é feio no universo é a utilização da liberdade da própria criatura para quebrar a harmonia e a beleza natural da graça de Deus na existência. Mas voltando ao que eu ia dizer, toda e qualquer busca de Deus que não aconteça por meio da consciência da graça, de que tudo é favor e merecido, vira religião. Toda e qualquer busca de Deus que prescinda da graça como essência da relação se torna religião. Religião nada mais é do que isso. É toda busca, ou todo desejo, ou toda ação que pretenda vincular o homem a Deus. E que faça isso, obviamente, sem a consciência da graça, porque a consciência da graça de Deus me diz que eu não me vinculo a Deus, é Deus que se vincula a mim, que tudo provém de Deus, que graça é favor imerecido. Eu só tenho que crer, me abrir e receber.
Portanto, toda e qualquer busca de Deus que não se fundamente na consciência da graça de Deus virará religião e, como religião, perversificar-se-á e produzirá doenças, sequelas variadas no coração do ser humano. Isso é fácil de acontecer. A gente vê aqui em Atos 10, Pedro sendo mandado até a Cesareia Marítima, para a casa de Cornélio, que já era um homem piedoso, temente a Deus, que recebera a visão de um anjo, que lhe dera instruções para chamar a Pedro à beira-mar, a um dia de distância a pé dali, lá em Jope. E quando os homens enviados por Cornélio chegaram, antes que chegassem, Deus deu a Pedro uma visão de um lençol enorme que descia até a presença de Pedro, cheio de quadrúpedes, répteis e toda sorte de aves e animais que os judeus não comiam, porque não era comida kosher. E Pedro disse, e a voz disse: Pedro, mata e come. E Pedro disse: de modo algum, Senhor, porque nesta boca nunca entrou coisa comum e imunda. Ao que Deus lhe declarou: aquilo que Deus santificou, não consideres nem comum e nem imundo. Aqui nessa visão de Pedro, nós estamos diante desse paradigma do que a religião sem evangelho faz na mente de um homem. E olha que Pedro conhecia Jesus. Pedro tinha andado 3 anos com Jesus, tinha internalizado já muita coisa do evangelho, tinha recebido o Espírito Santo, tinha curado doentes antes, enquanto andava com Jesus, e depois de Jesus ser assunto aos céus, pregado o evangelho, visto pessoas se converterem, expulsado demônios, sido testemunha ocular da ressurreição e da graça e da loucura do encontro de Deus com os homens. Mas mesmo assim, veja a profundidade da sequela da religião judaica na mente dele. Apesar de toda essa vivência com Jesus, chega agora essa hora em que ele está jejuando no alpendre de Simão o Curtidor, à beira-mar, na cidade de Jope, perto do meio-dia, enquanto lhe preparavam uma comida para ele parar o jejum. E ele tem esse êxtase, esse lençol que baixa, cheio de quadrúpedes, de répteis e de aves de toda espécie, e animais imundos de acordo com a dieta judaica do Velho Testamento, da lei judaica. E a voz do céu diz: Pedro, mata e come, alimenta-te, usa, serve-te, participa. Comer é participar, é comunhão. Esse é o significado de comer, é ter comunhão. Comer a carne, beber o sangue, comunhão, tornar-se um com. E aí vem Deus e diz: Pedro, mata e come. E Pedro diz: de modo nenhum, Deus, porque nessa boca nunca entrou coisa comum nem imunda. Você imagina que a religião conseguia fazer com que na mente de um homem como Pedro, que tinha andado com Jesus, sido testemunha de toda a graça encarnada entre nós, ficado cheio do Espírito Santo, e ainda assim, anos depois, a mente dele está dizendo isso a Deus: Deus, não comerei, porque essa boca obedece os preceitos judaicos, a dieta judaica. Ela se reduziu nos gostos, nos paladares, nos apetites, em qualquer coisa, por causa da estreiteza desse comportamento ao qual eu sigo,
Então essas outras coisas viraram para mim coisas comuns e imundas, como em geral acontece. O indivíduo que reprime coisas e é proibido de tudo, ele fica chamando aquelas coisas de comuns e imundas para o lado de fora, porque são justamente aquelas que do lado de dentro mais lhe apetecem. Aí ele diz, não, na minha boca nunca entraram essas coisas comuns e imundas. Você veja como a religião tem esse poder de tornar o mundo do indivíduo do tamanho de uma dietinha. E a criação de Deus, que Deus oferece como graça, é coisa comum e imunda. Comum e imunda, tudo mais é comum e imundo. Só serve o que me foi apresentado nessa dieta de impossibilidades quase totais. É o que me foi servido como vontade de Deus. Um Deus que é negação praticamente de tudo. Veja, Pedro, anos depois, sabendo de tudo, ainda carrega dentro dele esse espírito e essa capacidade de dizer, não, Deus, mesmo que tu me mandes, eu não faça. Isso aconteceu 3 vezes, tamanha foi a recalcitrância. E em todas as 3 vezes Deus dizia, ao que Deus santificou, não consideres comum e imundo. Essa é a diferença entre o sagrado da religião e o santo, segundo Deus. A religião sacraliza coisas e seculariza outras. As sacralizadas são aquelas que o povo pode. As secularizadas, as do mundo, as do século, as do aeon, são aquelas que os crentes não podem nem ver, nem olhar, nem tocar e nem saber. É assim a religião, diferente de Deus. Deus diz, olha, tudo é meu. Tudo é meu. E o que eu santifico, não torno sacro, eu santifico. Vocês humanos sacralizam, separam. Eu santifico. A minha separação faz da coisa o que a coisa é em essência. Por isso ela pode estar em qualquer lugar, ela não é apartada. Na santidade ela é afirmada e ela se torna o que ela é. Ao que Deus santificou, não consideres tu, nem comum e nem imundo, porque todas as coisas são puras para os puros, e pela ação de graças, todas as coisas são santificadas. Portanto, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Eu, todavia, não me deixarei controlar por nenhuma delas e praticarei apenas o que me seja edificante e o que me seja conveniente, o que produza vida. Mas tudo me é lícito. O que agora eu exerço é sabedoria, é bom senso para ver a hora de cada coisa e de cada momento e de cada circunstância, mas essa é a consciência do santo, daquele que anda segundo a graça de Deus. Agora, olha aqui para mim. Quais são na sua vida esses quadrúpedes que sobraram, assim como na vida de Pedro eles sobraram? Ele já não estava envolvido com o judaísmo, ele tinha deixado aquilo tudo para trás, ele tinha seguido Jesus, ele crera no significado do que Jesus fizera, ele fora testemunha ocular da ressurreição, ele entendera que Jesus é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele dizia e confessava que nós somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja como isso tinha que aumentar e crescer, porque as sequelas do aprisionamento, do condicionamento, das configurações estreitizantes da religião tinham sido profundas, inclusive na alma de um homem que nunca fora profundamente religioso, como Pedro, mas que mesmo assim fora impregnado pela cultura, que vai entrando, gerando preconceito, acepção, juízo, o cara vai ficando tomado, vai absorvendo, não sabe nem o
quanto absorveu, como Pedro não sabia, ele já se pensava um homem livre. Pedro pensava que tinha chegado a algum lugar e não tinha ido a lugar nenhum, porque as sequelas do passado estavam estreitizando, diminuindo a amplidão do olhar da graça, da santificação, da bondade de Deus espalhada pelo mundo, pela vida. O coração dele ainda carregava separatismos diversos e sutis e profundos, como o seu carrega, mais do que você sonhe ou saiba. Você considera muita coisa comum e imunda. Muita gente, muita coisa lhe foi passada assim. Você hoje é discípulo de Jesus, mas ainda diz: Deus, não, isso não. Isso não, Jesus, porque não. Vale mais a minha herança do que a consciência do Evangelho. Vale mais o odre, o container da minha cultura do que a consciência do Evangelho. Eu não vou comer essas coisas comuns e imundas. Esse é um cardápio que eu não me permito. E o Senhor diz: olha, o que Deus santificou, não consideres nem comum e nem imundo. Quais são as sequelas que a religião sem Deus deixou na sua vida, produzindo esse olhar que, ao invés de ver alimento, encontro, relacionalidade, vínculo, amizade, companheirismo, só deixa você enxergar quadrúpedes, répteis e aves imundas e carcarás perversos à sua volta. As sequelas da religião sem Deus, você está vendo aqui na vida de Pedro, são profundas e precisam ser tratadas. E é isso que a gente vê aqui, a insistência de Jesus, salvar a Pedro. A gente aqui fica sempre pensando, Pedro foi enviado para a salvação de Cornélio. Não, Cornélio foi trazido para a salvação de Pedro, para desintoxicar Pedro dos quadrúpedes, dos répteis e das aves de rapina e das coisas imundas que ele ainda guardava no coração dele e que só seriam curadas na hora que ele fosse ao encontro de um ser humano que na alma dele carregava essas características de abominação. E Deus estava dizendo: olha, veja como a minha graça se derrama livremente sobre aqueles a quem você titubeia em abençoar, ou mesmo se recusa a abençoar, tanto quanto diz que não come quadrúpedes, répteis e aves de rapina. Mas ao que eu santifiquei, não consideres nem comum e nem imundo. Abra seu coração. Fale comigo agora. Que sequelas foram essas que ficaram em você? Que sequelas? Medo é a principal. Faz o cara enterrar dons, talentos, porque acha que Deus é mau, é severo. Porque a religião sem evangelho só cria Deus severos, maldosos, um Deus perverso. A outra, inevitavelmente, a ser atingida é a sexualidade. As formas as mais variadas, eu ficaria um dia inteiro falando sobre as variáveis, mas não há tempo. Uma outra a ser dramaticamente atingida é a visão que a pessoa passa a ter do mundo. Ela passa a habitar um mundo preto e branco o dia inteiro. Ela não tem mais cores, variações, gradações no mundo. O mundo dela vira black and white o tempo todo. Uma outra consequência disso aí é que a mente também passa a ser totalmente binária. Ela não tem, a pessoa perde a mente quântica, a mente que dá saltos criativos, a mente que transcende o imediato das lógicas estabelecidas, não. Porque ela fica tão aprisionada naquele esquema, naquela cartilha,
ela só pode pensar nos limites da cartilha. Então ela desaprende a pensar, ela fica coagulada, o cérebro dela faz uma sinapse de cartilha doutrinária. Não há mais raciocínio para além daquela coisa mínima que ficou dentro do indivíduo. Uma outra consequência natural disso é o juízo. Juízo, porque se eu não posso e tudo em mim pulula querendo, eu vou todavia negar a todo mundo o que eu nego a mim mesmo. Então o indivíduo se torna juiz horroroso de outros. E as sequelas são variadas, imensas. O cara pode cair em depressão por causa disso. Ele pode, como eu disse ontem, aqueles que saíram do esquema aí da matrix religiosa porque foram enganados, caem em amarguras extraordinárias. Alguns se tornam esses neo-ateus traumatizados, são os traumateutizados desse período, sequelados por esse encontro. E as variáveis e os aplicativos dessas doenças são tantas quantas as singularidades humanas sejam. Cada pessoa, com a sua resposta de personalidade individual e singular, vai fazer a sua síntese dessas sequelas de maneira diferente. É por isso que eu pergunto para você, e insisto agora, o que a religião sem evangelho deixou de sequelas na sua vida? Foi o nosso tema de ontem, é o nosso assunto de hoje. Eu espero que você abra o coração, escreva, lote aqui o chat, sem performance, sem melhorar, sem piorar nada, dizendo só o que é, para que valha alguma coisa diante de Deus. Jesus, é diante de Ti que estamos e pedimos agora ao Espírito Santo que, sem persuasão humana, mas pela persuasão e pelo constrangimento do Teu poder e da Tua verdade no coração das pessoas, os milagres de autocompreensão e de confissão aconteçam agora e as pessoas tenham a coragem de identificar as sequelas e tenham também a coragem de ver que mesmo os que já andam em graça como Pedro ainda têm na mente tantos bichos proibidos, tantas arrogâncias de dizer que tem tanta coisa comum e imunda à volta, porque a mente não alcançou ainda a extensão, a altura, a largura e a profundidade da Tua graça. E aonde a gente não olha a vida com o olhar da graça, o olhar se torna religioso também. Ajuda-nos a entender e a sermos salvos disso, para que experimentemos a vida abundante, a graça, o poder, a alegria de ser, para que o Evangelho seja verdade, demonstrável, praticável, experienciável, saborosa, poderosa na nossa vida. É o que eu te peço, por mim e por todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.